Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma entrevista aqui direto da Fenalog 2018, a 15ª edição da Fenalog. Estou fazendo uma maratona hoje no primeiro dia e hoje eu resolvi dar um foco muito grande à questão da tecnologia, porque a feira, como você já percebeu das entrevistas anteriores, a feira mudou. A feira está com uma pegada muito tecnológica, muito arrojada, e eu consegui agora, nesse exato instante, conseguir um tempinho aqui com uma pessoa que vai lhe contar uma história muito diferente de todas que a gente ouviu até agora. É o Rui Caminha, fundador da Juristec, e ele vai contar a história dele. Ele é advogado e hoje é líder dessa empresa de tecnologia. Ele vai contar pra gente. Conta aí, Rui. Oi, tudo bem, Kátia? Obrigado ao seu público, aos seus ouvintes e que acompanham você no seu blog, no seu canal. Olha, a nossa história no Juristec é uma história diferente. Eu sou advogado, logo que eu me formei, montei um escritório de advocacia, comecei da base, comecei de baixo, sem grandes apoios. O escritório foi crescendo, até o momento que esse escritório chegou num tamanho de médio porte. E em 2014, a gente, através de uma pressão muito forte de mudança de política de honorários. Então eu queria conversar aqui com o público advogado, com aqueles que estão entrando na carreira, aqueles que já têm escritório, para dizer que eu entendo o que vocês passam, porque eu já passei e ainda passo por isso. Eu sei que a gente vem tendo aí algumas reduções, economias, prazos mais esticados para receber, e aí nesse cenário, ou a gente se reinventa, pessoal, ou a gente pode ser atropelado por esse movimento. E isso aconteceu comigo em 2014, eu quase quebrando ali o escritório, no limite, porque o nosso principal cliente mudou a política de pagamento, e essa política se tornou muito mais agressiva a nível de resultados. Eu tinha que trazer mais benefício econômico, reduzir ticket médio, fazer mais acordos, encerrar mais processos. E chegou num ponto que o ajuste de gestão já não era mais suficiente. A gente chegou, meu Deus, eu não sei mais o que fazer, eu já enxuguei a estrutura, eu já melhorei o fluxo, o que é que eu vou fazer? E aí veio, só sobra uma coisa, eu tenho que trazer tecnologia para isso. E a gente começa a investir em tecnologia em 2014, isso é um processo lento, gradual, muito custo, muitas noites mal dormidas no meio do caminho, mas chega um ponto ali em 2016 que a gente já tem um nível de maturidade e que a gente descobriu algo totalmente novo. Então aquele negócio, a gente atirou no que viu, acertou no que viu e acertou também no que não viu. Porque a partir então dessa iniciativa do escritório, a gente pivota, cria um spin-off e lança o Juristec. Então, do Caminha Barbosa Sinfônia Advogados, do escritório, surge o Juristec, a primeira Legal Tech pivotada de um escritório de advocacia no Brasil, primeira Legal Tech a trabalhar com jurimetria, primeira empresa a registrar um software de jurimetria preditiva no NPI, e hoje a gente alcança a liderança desse mercado, nos reinventamos como empresa de tecnologia, além da área de jurimetria, da área de predição de sentenças, buscar trazer mais assertividade. A gente percebia que o nosso mundo jurídico estava descompensado com o mundo empresarial. Eu ia de uma empresa e a pessoa queria certezas e eu trazia talvez, porém. Olha, veja bem, essa palavra veja bem começou a virar uma piada, essa expressão virou um estigma do advogado. E a gente tinha que sair do veja bem para dizer, olha, a sua possibilidade de erro ou de acerto é X% dentro de uma margem de Y. E a gente começou a trazer esses cenários e mudar a forma como se via o jurídico. E aí o jurídico se tornou muito mais estratégico, porque você começou a economizar, você começou a otimizar o headcount. E é isso que o Juristec faz. E hoje, depois de 4 anos fazendo jurimetria, ano passado a gente começa um projeto piloto na Nestlé para desenvolver o primeiro chatbot jurídico do Brasil. E esse ano a gente lança o primeiro chatbot jurídico do Brasil, talvez o primeiro chatbot jurídico do mundo. Já é uma realidade em grandes empresas como Nestlé, estamos começando projetos em bancos, prestadores de serviços de saúde, empresas do agronegócio. E essa eu acho que é uma história interessante, pessoal, porque eu sou advogado. Então, assim, se eu fiz isso, eu acredito que o caminho está aberto, não é? As barreiras são todas possíveis de serem transpostas. E o que eu queria dar esse conselho é: entendo que isso não é mais uma tendência, é uma realidade, veio para ficar. Eu brinco muito, é quando você dizer o seguinte: Kátia, a geladeira é uma tendência? Não, a geladeira é uma realidade, eu uso na minha casa, é muito prático, faz sentido. A tecnologia, pessoal, é uma realidade, isso não é uma coisa que talvez vai pegar. Sabe aquela história de talvez pegue, talvez não pegue?
Pois é, pegou. Se não vê, vai pegar, já pegou. Você vê a Fenalol, eu acompanho a Fenalol há 5 anos. Olha, um grande evento. Venham para a Fenalol, venham conhecer o que Com certeza, com certeza. Vou voltar a falar já já. Venham ver o que está acontecendo aqui. Porque não é brincadeira, turma. Faz 5 anos que eu acompanho a Fenalol. A Fenalol há 5 anos era máquina de scanner. A empresa era máquina de scanner. Hoje, a gente está falando de leitura de documentos por OCR e algumas plataformas como a nossa, que faz processamento de linguagem natural, que lê o documento, compreende, escuta a pergunta do usuário e responde como um ser humano. Essa é a mudança que a gente vê num período de 5 anos. É uma copa de diferença só. Olha só, Rui, vou fazer uma coisa. Tem muita gente que está ouvindo a gente agora que certamente não está ainda familiarizado com essa nova linguagem que a gente está falando. Porque para mim é como se fosse isso. É uma linguagem que, de repente, todo mundo começa a falar e que quem a pessoa não entrar nessa linguagem, é como eu dizia há pouco tempo até na outra entrevista. Antigamente falar inglês era um diferencial, hoje não é mais, tem que falar. E agora talvez falar tecnologiquez seja um diferencial, daqui a pouco também não vai ser. Então, queria só que você explicasse um pouquinho para todo mundo o que é o chatbox e o que é a jurimetria. Né? Para a gente uniformizar, então aproveita você que está aí, já começa a se sintonizar nesses conceitos que vão ser definitivos. Pessoal, são 2 conceitos super importantes. O advogado do futuro, ele vai mudar o currículo dele, tá certo? Aquilo que você aprendeu na sua faculdade, que foi o que eu aprendi na minha faculdade, isso vai ser mudado. Alguns ambientes, claro, mais rapidamente, outros menos. Alguns países, Estados Unidos, por exemplo, se você for na Califórnia, em Stanford, isso já está super avançado. Mas o ponto é, não interessa, isso vai acontecer. Conceitos básicos que todo mundo tem que aprender. Jurimetria. Jurimetria é a união de 2 ciências. Júri, direito, e metria, estatística. Quando você tem estatística aplicada ao direito, você tem a criação da jurimetria. É claro que isso vai ter vários níveis. Jurimetria, desde você fazer um analytics, né, um business intelligence, uma plataforma de eu vou analisar dados para tirar um gráfico mais simples, até chegar no nível de você utilizar algoritmos preditivos, algoritmos semelhantes àquele que o Waze utiliza, que uma companhia aérea utiliza para saber se ela vai vender ou não vai vender passagens próximo do feriado, para descobrir quanto vai ser o resultado de um processo. Então, a jurimetria é tudo aquilo que você pode utilizar para gerar melhor qualidade de dados. Estruturar dados, gerar resultados, reduzir passivos, fazer melhores acordos. A jurimetria é a ferramenta ideal para alcançar isso, para fazer melhores apresentações, demonstrar para o seu cliente os êxitos que você está alcançando. É você transformar grandes volumes de dados. A gente vive na era da massificação da informação, ou melhor, da massificação dos dados, transformar esses dados massificados em informação verdadeira. Jurimetria serve, entre tantos propósitos, mas serve principalmente para isso. Chatbot. Chatbot você já ouviu falar. Você já entrou no site de alguma empresa como Magazine Luiza e tem lá a Magalu que vai estar falando com você via chatbot. Você já entrou no site de uma companhia aérea, chatbot é uma realidade que está totalmente presente. O que é o chatbot da área jurídica? É uma inteligência artificial. Ela utiliza de processamento de linguagem natural e outras linguagens para reconhecer a intenção do interlocutor dela e responder de forma humanizada. Esse é o objetivo de um chatbot. Por que nós somos o primeiro chatbot da área jurídica? Porque dá trabalho. Porque jurídico não é 2 mais 2 igual a 4, sempre. Jurídico, existem nuances, existem interpretações. Então a maioria dos chatbots vão para a área comercial, onde é mais simples. Olha, eu quero um liquidificador, eu quero fazer uma revisão do carro. E a pergunta jurídica, ela vem cheio de variações. A linguagem é muito aberta, né? Linguagem muito aberta, você não sabe exatamente, o interlocutor tem várias formas de perguntar para chegar no mesmo lugar. E aí a gente criou, então, juntou tecnologias diferentes para conseguir entender o português, a semântica, a sintaxe. A equipe da Yuki, que é o nosso chatbot, a gente batizou de Yuki, ela é formada por em torno de 20 pessoas. Só na Yuki tem advogados, bacharéis em letras, linguistas, estatísticos, matemáticos, cientista da computação, analista de dados, até um meteorologista tem dentro da equipe da Yuki. Então, meteorologista, gente, agora você quebrou minha cabeça. Meteorologista aí, agora deu um nó. Porque trabalha com bons sistemas de predição, de interpretação de dados.
Então, o que é legal dessa nova era é olha a diversidade de conhecimentos para gerar uma plataforma. É holístico, né? É holístico, é bem legal. Então, eu diria que geometria, chatbot, automação de documentos é outra coisa bacana. Procurem sobre ODR. ODR é uma sigla em inglês para Online Dispute Resolutions, que seria as formas de resolução de conflitos online. Tem muita plataforma boa sobre isso. Vejam esse tipo de documento. Automação de petições, empresas boas trabalhando com esse tipo de tecnologia. Assim, pessoal, é todo um novo universo. Não fiquem de fora disso. Não corram esse risco, tá certo? Seria o mesmo risco se na década de 90 você disser o seguinte: eu não vou para o computador, eu vou continuar na máquina de escrever. O que aconteceu com aquele advogado que não migrou para o computador e ficou na máquina de escrever? Então, turma, eu falo isso para vocês assim com verdadeiro carinho pela profissão. Não tenham medo, abracem esse novo mundo. Maravilha, entrevista sensacional, gente. Olha, eu não poderia convencer vocês de uma maneira mais contundente do que Rui conseguiu hoje, porque ele viveu aí na carne, e o escritório dele, ele me contou, um escritório bastante grande, 300 advogados, né? Segundo 280 advogados. Então, ele viveu essa experiência na carne, mas o que vale para o escritório grande, vale para o escritório pequeno também. Acho que essa é a mensagem que ele está passando, né? Que não é um movimento que vai pegar só o que está de grande porte ou médio porte. A onda começa talvez lá, mas vai certamente alcançar o pequeno, que talvez seja um dos mais beneficiados pela economia de custo, pela flexibilidade locacional, geográfica que toda essa automação consegue dar, pela redução de custo, pela produtividade. Então vem muita coisa boa para você, Rui. Um prazer enorme estar com você. Muito obrigada. Obrigado. Posso só complementar uma coisa? O escritório, hoje somos 280, mas nós começamos, éramos só 2. Então, e parte dessas ideias começaram lá atrás, quando a gente era só 2. Quando não tinha sede, quando era na casa, quando era na garagem, quando era depois uma sala compartilhada. Então, assim, o sonho, ele não tem limite. Você não precisa ser grande para sonhar grande. Ele depende de cada um. Maravilha, sensacional. Muito obrigada. A sua dica para 2019, o que o advogado não pode deixar de pensar, botar no orçamento dele para 2019? Uma dica final. O que ele tem que pensar? Automação. Começar a pensar em automação de atividades mais simples. Nós somos seres pensantes, dedicamos 5 anos de carreira só para se formar, depois pós-graduações e mestrados, doutorados e por aí vai. A gente não foi feito para ficar digitando papel, a gente foi feito para pensar, para analisar. Então hoje existem sistemas que podem fazer essas atividades mais simples, de forma que o advogado possa desenvolver os raciocínios mais complexos, desenvolver as teses, entender a causa raiz. Então eu diria, invista em automação dos processos paralegais mais simples. Deixa a automação fazer o que você não deveria estar fazendo. A brincadeira é o seguinte: a inteligência artificial vai fazer pelo nosso cérebro o que a máquina a vapor fez pelos nossos músculos no século XIX. Perfeito. Adorei a analogia. Eu sou engenheiro também, lembrei agora, bela conexão. Obrigado. Muito obrigada, foi sensacional. Gente, continua seguindo aqui no canal, entrevistas tão boas quanto essa vai ser um pouco difícil, hein? O pessoal, os próximos palestrantes vão ter que rebolar. Tchau, um abraço. Vamos seguir aí, até já.